Oi, o meu nome é Maísa e no vídeo de hoje trouxe mais algumas impressões das minhas últimas leituras. Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui e gosta de livros, de tags literárias, de unboxings? Te faço um convite para se inscrever no canal, também te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer um comentário, me seguir nas outras redes sociais, todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Na quarta-feira eu trouxe para vocês algumas das minhas impressões em relação às últimas leituras. Vou deixar aqui nos cards o vídeo de quarta-feira, se você ainda não assistiu, e já tinha comentado que ia dividir em duas partes para não ficar muito cansativo. Então hoje pretendo falar das 5 últimas leituras que eu fiz e tecer algumas impressões, lembrando, gente, sempre que essa é uma opinião muito particular, é a forma como eu fiz a leitura desse livro, como eu entendi, como aquela história bateu para mim. Bom, parar de conversa fiada e vamos falar de livros. O primeiro é Todos os Santos Malditos, da Meg Stiefvater, publicado pela editora Verus. Esse livro foi um dos últimos que eu tirei da minha TBR Book Jar. Faz um tempo que eu não tô sorteando livros, mas é porque são tantos livros que eu quero ler que eu acabo esquecendo desse sorteio aleatório. Enfim, tô com esse livro aqui há algum tempo, é da mesma autora de Os Garotos Corvos, e eu já reparei que ela tem um padrão, que é de escrever histórias muito malucas. Essa é uma história em volume único, então já começa acertando por aí, né? Tem gente que não gosta muito de séries. Gente, tá um calor tão insuportável no mundo. A nota desse livro não é das maiores, mas eu gostei tanto. É uma história muito maluca, muito surreal. Nós temos aqui uma família que tem a capacidade de fazer milagres. É como se ela tivesse a capacidade de extrair o seu medo mais profundo e te deixar livre. É uma família que tem ascendência latina e que vive atualmente no Colorado. Elas estão ali bem distantes porque elas não gostam muito de pessoas que vêm em busca de milagres, que eles chamam de peregrinos. Por quê? Porque esses peregrinos, quando eles passam pelo milagre, duas coisas podem acontecer. Eles podem conseguir resolver esse milagre, esse medo que eles têm, e aí eles vão embora. Ou eles podem externalizar esse grande medo e eles ficam ali até resolverem, né? Até combaterem esse grande medo, esse lado sombrio que eles têm. Então alguns peregrinos ficaram nessa comunidade que é chamada de Bicho Raro. E para vocês terem uma ideia da loucura que é essa história, nós temos uma peregrina, por exemplo, que ela não consegue mais falar, ela só consegue repetir o que falam com ela. Então se você pergunta se ela tá bem, ela vai te responder, você tá bem? Né? Ela só repete as coisas. Nós temos um padre que ficou com a cabeça de um lobo. Nós temos duas irmãs que são enroladas ali por uma cobra. E a gente vai entendendo quais são esses pecados ou esses medos desses personagens que levaram a essa externalização desse medo delas. Dessa família, então, nós temos que são sórias, nós temos 3 protagonistas. Nós temos o Daniel. O Daniel, ele é o santo, ele é chamado de santo de bicho raro, porque é ele que faz o milagre, ele é a pessoa oficial a fazer o milagre. Nós temos a Beatriz, que é uma garota que acredita que não tem sentimentos, que ela é fria, mas não é fria, né? Ela não sente, ela internalizou isso. E nós temos o Joaquim. O Joaquim, ele é um personagem muito interessante, porque o sonho dele é ser DJ. Então todos eles fazem parte da família. E nós temos 2 personagens que vão parar em Bicho Raro. Um deles procurando o seu milagre e o outro que está procurando um emprego. É a primeira pessoa, talvez, que chega a essa comunidade sem estar procurando um milagre. Ele está procurando só um emprego, é uma pessoa boníssima, mas que não conseguiu entrar para o exército, como todo mundo da família dele anteriormente, e por isso ele está procurando um emprego. Gente, que delícia de história! É uma história maluca, mas é uma história tão poética, sabe? A escrita, as coisas que acontecem, a forma como elas são descritas, é muito gostoso de ler. Eu sinceramente não entendo porque as pessoas não curtiram tanto esse livro. Ele é um livro antigo já. Ele foi lançado aqui no Brasil em 2019 e é uma história que se passa ali na década de 60. E o que eu gostei acima de tudo é por conta de todas essas discussões, né? Dos medos que a gente carrega, dos preconceitos, dos rótulos que a gente carrega e que às vezes a gente não para refletir em relação a eles. Recomendo muito para quem gosta de uma fantasia jovem, uma fantasia assim bem diferentona e que é em volume único, então bem fácil de ler.
Agora, uma ficção científica nacional com uma pegada assim de suspense, mistério, investigativo, que foi assim maravilhosa. Eu coloquei o Unicelular do Tarcis Magellan no meu projeto 50 antes dos 50. Eu comprei o livro por conta da premissa porque ela envolvia seres microbiológicos. Nós temos uma família, mãe e 2 filhos, que estão passando férias ali no Nordeste, numa praia no Nordeste. E o menino, na hora que ele tá brincando com uma coisa que o mar trouxe, ele acaba queimando o braço. E é uma queimadura tão extensa que ele acaba sendo levado para UTI, ninguém sabe que toxina que causou isso, ninguém sabe como tratar dessa toxina. E porque ele é um menino australiano, o medo é de que haja algum incidente internacional, né? Então a ABIN ela acaba sendo solicitada para investigar o que está acontecendo. Uma investigadora da ABIN especificamente, que é a inteligência brasileira, né? Então a Rosa, ela é destacada para ir descobrir o que está acontecendo nessa praia no Nordeste. Ao mesmo tempo, nós temos também um grupo de estudantes, de biólogos, que estão em Fernando de Noronha. E uma estudante, ela vê algumas coisas se aproximando dela pelo ar, ela tenta colocar a mão e é nesse momento que ela se enche de queimadura. Essa coisa, ela encosta, onde ela encosta, ela vai deixando queimaduras. Essa menina entra em choque anafilático, ela é socorrida e ela é levada para o continente, mas também ninguém sabe o que aconteceu, mas o professor dela conseguiu pegar dessas estruturas, ele coloca aquilo dentro de um plástico e ele vai levar para a universidade para estudar, porque ele ficou muito curioso. Se não me engano, ele trabalha justamente com micro-organismos, não sei se é especificamente protozoário, enfim, ele faz estudos, ele ficou curioso, levou isso para poder estudar. Aí nós temos então um terceiro lugar, que é a Ilha de Trindade. Para essa Ilha de Trindade estão sendo levadas algumas pessoas para descobrirem o que é o projeto unicelular. Então foi convidado um especialista em parques, foi convidado uma museóloga. Esse professor, ele acaba parando lá também. E a Rosa, que é a nossa investigadora da ABIN, também vai estar dentro desse grupo que vai visitar esse projeto unicelular. Então nós temos aqui uma parceria entre laboratórios chineses e o Brasil para desenvolver estudos relacionados a micro-organismos. E essa unidade, esse projeto unicelular acabou desenvolvendo uma forma de angariar fundos, que é um grande museu de micro-organismos. Só que esses micro-organismos, eles vão ter tamanhos assim colossais, eles conseguem de alguma forma modificar a estrutura desses micro-organismos. E bom, eu sou bióloga, né? Então estava curiosíssima por conta disso. A gente sabe que trabalhar com ser vivo é muito complexo, porque nós temos casos históricos, inclusive aqui no Brasil, de que organismos foram trazidos para serem estudados, presos, confinados em laboratório, e mesmo assim uma parcela desses organismos conseguiu fugir e causou um transtorno que até hoje causa sérios problemas, que é o caso da abelha. A abelha africana foi trazida e a gente tem a miscigenação então com a nossa abelha, então essa abelha africanizada ela já espalhou terror, já conseguiram assim se espalhar pelo continente americano, né? Então ele estava num ambiente controlado e ainda assim a gente teve esse escape de uma pequena parte dessa população. Então trabalhar com organismo vivo é muito complicado. E aí eu fiquei curiosa, porque eu sabia que ia dar muito errado. Mas é uma delícia de acompanhar todo esse projeto, todo o museu, a forma como eles fizeram com esses organismos. E quando começa a dar muito errado é que, assim, eu tava vendo, é como se eu estivesse vendo Jurassic Park, só que de micro-organismos, mas que não são tão micro mais. É assim, eu queria tanto um filme desse livro, queria tanto um filme, porque é tão fácil enxergar, né, como que seria essa adaptação. Seria, assim, um sucesso. Então, gostaria muito. E aí, para isso, a gente precisa falar mais do livro, né? Então, se não me engano, eu peguei a indicação pelo Instagram, fiquei curiosa, envolve organismo, biologia, de certa maneira, então eu quis ler e realmente adorei. E assim, ele tá muito bonito. A gente vê esse corte aqui com o nome do livro, né? Eu coloquei algumas flags aqui, mas o post-it eu não coloquei tantos, porque eu tava tão imersa que a gente vai esquecendo às vezes de anotar todas as partes.
Então foi uma leitura que eu fiz agora no mês de setembro para o projeto Deu a Louca nos Encalhados 4 e para o projeto 50 antes dos 50 também. Um Veneno Doce e Sombrio é o segundo livro da duologia Os Livros do Chá. Eu já tinha comentado sobre o primeiro livro, Um Veneno Doce e Sombrio, num vídeo anterior de Melhores Leituras, porque eu gostei muito. A gente vai ter aqui uma mitologia que envolve o uso do chá e das plantas que são utilizadas para fabricar esse chá, ou dos componentes, né, que vão ter propriedades diferentes e que vão dar uma magia. E essa magia só pode ser acessada por algumas pessoas específicas que têm essa capacidade, então, de interagir com esses ingredientes de alguma maneira. Acontece que esse reino ele está fazendo uma grande competição para eleger o próximo mestre dos chás da princesa, e ele convoca todos os aprendizes. Uma dessas aprendizes, ela tá indo porque a mãe dela morreu com um chá envenenado, a irmã ficou doente com esse chá. E ela acredita que se ela tiver nessa competição e se ela ganhar, de alguma maneira ela vai conseguir curar a irmã dela. Então ela vai participar. Então a gente vê que tem um problema político ali também, né? Essa coisa desse chá envenenado. E, enfim, eu gostei muito do primeiro livro. O segundo, ele muda um pouco, não é da lógica do livro, mas ele sai de intriga política para uma coisa de magia que é muito maior. Então nós temos aí uma grande entidade que está querendo voltar para o mundo, e ele vai fazer isso através de diversos artefatos. E isso vai envolver de novo a nossa protagonista, que é a Ning, que vai acabar sendo envolvida e que vai ter uma participação importante na resolução desse problema. Por que eu não gostei tanto quanto do primeiro? Primeiro que há essa mudança, mas até aí tudo bem. Mas é porque o vilão, ele foi muito mal trabalhado. Então esse vilão, e assim, o final do vilão, ele foi um final muito preguiçoso, foi muito rápido. Assim, imagina um vilão enorme, ancestral, milenar, que é derrotado em um parágrafo. Então, assim, ele perde um pouco da credibilidade. Mas eu acho lindo ainda por conta da... Primeiro que as capas são lindas, as artes são lindas, o uso dos chás foi muito interessante, o amor de duas irmãs, ele é muito bonito de ver. Só o vilão mesmo que me deixou bem insatisfeita. Foi uma leitura lá do Fantasticai e, de modo geral, todo mundo também ficou assim um pouco incomodado com esse desfecho muito rápido. Muita gente sugeriu que pudesse, talvez, ser uma trilogia, que aí a autora teria tempo de desenvolver todas as questões relativas ao vilão. E a gente sempre tem aquela complicação, né? Assim, uma trilogia, uma duologia. Às vezes a duologia funciona, às vezes ela precisaria de mais, às vezes uma trilogia poderia ser uma duologia, enfim. Fica aí, de qualquer maneira, uma duologia que a gente finalizou lá dentro do Fantasticai e que tem uma mitologia bem diferente do que a gente está acostumado a ler. Aí eu fiz a leitura do livro de suspense e mistério que tá todo mundo falando. É A Empregada, da Freida McFadden, publicado pela editora Arqueiro. Aqui a gente tem uma protagonista, que é a Millie, ela tá em liberdade condicional. Para se manter na condicional, ela precisa de um emprego, então ela vai atrás desse emprego, porque o último não deu muito certo. A princípio a gente não sabe o que aconteceu. E aí ela consegue o emprego, a vaga de empregada, e ela vai trabalhar com a Nina, que é a patroa dela, que inclusive chama Nina Winchester, adoro esse sobrenome. E quando ela aceita o emprego, parece que é uma coisa maravilhosa. Ela vai trabalhar numa mansão, ela vai ser a única funcionária dali e são só o casal e a filha deles. Mas quando ela começa a trabalhar, ela vê que as coisas são muito loucas, que essa Nina parece uma pessoa perturbada. Porque ela manda ela buscar a filha no dia que não é pra buscar. Na verdade, ela inclusive fornece o nome errado da escola. As vasilhas, de repente, estão todas sujas na pia. Um monte de coisa que ela vai ficando incomodada, né? Mas ela precisa manter o emprego. E ela continua ali. E a Nina, ela é casada. O marido dela é aquele homem perfeito. Tem uma paciência enorme. Parece que ama demais a esposa, ama demais a filha. A filha também é outra esquisita, só usa umas roupas assim muito esquisitas, né, para uma criança. Parece também uma menina mimada. Mas o livro segue, coisas acontecem, e eu esqueci de mencionar, esse livro já começa com uma mulher dizendo que quando os policiais descerem, eles vão descobrir o que tem lá no porão, e aí eu só saio daqui presa. Então a gente sabe que um crime aconteceu, não sabe quem é que tá falando isso. E além disso, também vale mencionar que nós temos um outro personagem bastante misterioso, que é um italiano, que é um jardineiro. Ele não fala muito inglês, mas ele tá sempre ali observando as coisas.
Ele traz algumas mensagens misteriosas pra Millie, inclusive falando pra ela ir embora, que ela tá correndo perigo, e por aí vai. O livro, ele tem uma promessa de surpreender até os leitores mais calejados de suspense e mistério. Eu confesso que estava desenhado quem que era o vilão. Eu fiquei surpreendida da forma como esse vilão agia em relação a outro personagem, mas que também era de se imaginar. Eu não estava preparada para a engenhosidade deste outro personagem, mas o que me pegou mesmo nesse livro foi o final, tipo assim, a última linha desse livro. Nós sabemos que tem uma continuação, e eu tava preocupadíssima, né, porque continuação de livro de suspense e mistério, você fica imaginando assim, ele se resolve ou não. Então, primeiro, esse crime, ele é resolvido aqui, essa história se encerra aqui, mas ela dá margem para essa continuação. Então a gente vai ter uma outra coisa acontecendo, que eu não posso dizer o que é, nem mencionar, porque quando eu tava lendo, eu me lembrei imediatamente de uma série, mas eu não posso nem dizer essa série, porque isso pode estragar a sua surpresa. Então o que eu te adianto realmente é um suspense viciante, a gente quer ler logo, a gente tem algumas hipóteses, algumas delas vão se concretizando ao longo da leitura, mas o final é completamente impactante, então recomendo demais para quem gosta de suspense e mistério. E finalmente, a última leitura, esse livro eu terminei de ler ele ontem. É uma leitura coletiva lá do Loucos por Leituras Conjuntas, Garota Propaganda, a nova distopia da Verônica Hoff, publicado agora pelo Planeta Minotauro. É uma distopia em volume único, mesma autora de Divergente, mesma autora de Crave a Marca, mesma autora de Os Escolhidos, então ela tem livro ali pela Roku, pela Intrínseca, pela Planeta. E eu gostei bastante, eu não sei por que ele tá com uma nota muito baixa no Scoob. Eu dei 4,5 para esse livro. Quando a história começa, eu tava muito incomodada com um ponto em questão, mas esse ponto em questão ele foi plenamente resolvido. O que que acontece? Nós temos um mundo que acabou de derrotar uma ditadura, então a gente não sabe bem a extensão desse lugar. O fato é que a gente tá falando de uma ditadura que ela fazia, entre outras coisas, um implante nas pessoas, e esse implante era chamado de insight. Ele ficava como, sabe quando a gente coloca ring light, fica aquele aro assim no olho? Então um dos olhos, o direito, se não me engano, ele ficava com esse halo de luz, e ele era um implante que era uma inteligência artificial, de certa maneira. Você ia perguntar como é que estava o tempo, ia dar um Google através desse insight, tudo conversando ali internamente com o insight, né? Conversas, via filmes, ouvia músicas, tudo através disso. E esse governo, ele tinha um conjunto de regras. Cada vez que você cumpria uma regra, se você agradecia, se você se comportava, tirava uma nota boa, você recebia créditos. E se você burlasse essas regras, você tinha então a retirada desses créditos. A nossa protagonista é a Sônia. Ela é de uma família com privilégios ali, porque nessa sociedade também, durante essa ditadura, que tinha o nome de delegação, as famílias podiam ter um único filho. Para ter um segundo filho, você precisava preencher uma requisição. E não era toda a família que se permitia esse segundo filho. A Sônia é uma segunda filha, ela tem 16 anos, ela inclusive foi pareada. Então escolheram para ela com quem ela iria se casar, e entre outras coisas ela se tornou a propaganda desse governo da delegação. Então o rosto dela estava espalhado por vários lugares, né, deixando claro a importância de ser obediente a essa delegação. Mas esse sistema cai, então tem uma insurreição, aí um novo governo toma posse, que é o triunvirato. E o que eles fazem, a impressão que eu tenho, é que eles separaram ali como se fosse um quarteirão de prédios, e muitas pessoas que eram favoráveis à delegação foram mortas. Mas as que sobreviveram, algumas delas estavam em prisões, e outras que não eram tão perigosas, elas foram colocadas dentro desse quarteirão fechado. E elas iam ficar ali o resto das vidas delas. A Sônia era uma delas. 10 anos se passaram, e ela é procurada porque, como eu falei para vocês, essas famílias durante a ditadura, elas só poderiam ter um filho. Mas acontece que algumas mulheres engravidavam, e quando elas tinham um segundo filho e eles eram localizados pela delegação, essa delegação retirava esse filho e ele dava para outras famílias criarem. O triunvirato, que é o novo governo, está querendo devolver esses filhos aos seus pais de origem. Mas uma criança ainda não foi localizada. E aí eles vão atrás da Sônia para que ela descubra onde é que essa criança tá.
E esse foi justamente o ponto que me incomodou, né? Qual foi a motivação de procurar a Sônia, que estava 10 anos longe dessa sociedade, porque que ela queria investigar isso especificamente. Mas isso foi solucionado. Bom, então a Sônia vai investigar, ela vai descobrir coisas assim que assustam muito, porque ela era uma boa filha da delegação. É relativamente fácil entender como que você cresce obediente a uma ditadura se você cresce numa família com privilégios. Fica fácil justificar as coisas, porque parece fazer sentido. Afinal de contas, você tem tudo à sua disposição. Então, essa discussão ela é muito interessante. E a partir do momento que a Sônia vai desconstruindo algumas dessas coisas, ela toma um susto muito grande, porque ela realmente acreditava na delegação. E mais interessante também é descobrir que o triunvirato não é esse governo ideal como ele tenta bancar. Porque só porque ele tirou uma ditadura do poder, não quer dizer que, de certa forma, ele não possa se tornar uma nova ditadura ou se beneficiar de ganhos que essa ditadura teve anteriormente. Então, assim, é uma discussão ótima. Eu gostei muito do livro, ele traz, assim, algumas coisas bem pesadas, algumas reflexões, assim, que eu gostei bastante, dei 4,5. Então, se você gosta de distopia, eu acho que vale dar a chance. A gente vai, a partir do momento que a gente vai lendo mais e mais livros de um autor, a gente vai se identificando com a escrita dele. Então, é uma história que tem muitos traços da Veronica Roth. Quem gostou de Divergente, essa coisa mais dura, né? Ela é mais endurecida para descrever personagens ou as coisas que acontecem, mas não deixa de ter uma delicadeza ao se tratar de determinados pontos, ou até mesmo dos relacionamentos que são construídos. Muitos deles entre pessoas que estão completamente destruídas, né, cheias de cicatrizes, mas que conseguem constituir uma nova família, um novo relacionamento. Então eu gostei bastante e recomendo muito se você gosta desse gênero. Essas foram as 5 últimas leituras que eu queria compartilhar com vocês. Lembrando sempre que eu falo de todas as minhas leituras lá pelo Instagram, pelo Scoob. Então tô sempre colocando resenhas. O meu histórico de leitura, ele tá completamente em dia lá pelo Scoob. E no Instagram tô sempre postando todas as resenhas. Vai me seguir por lá também, vamos interagir por lá. E bora comentar, né? O que você achou dessas minhas leituras? Lê alguns desses livros? Qual livro você me recomenda e tá colocando nas próximas metas de leitura? Vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Se você tiver um interesse e puder utilizar o meu link, agradeço muito. Também vou deixar algumas dicas de vídeos anteriores, se você quiser maratonar, tiver disponibilidade. Isso ajuda muito o canal que está em crescimento. Muito obrigada por você assistiu até aqui. Te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!